Boa noite, eu me chamo Thiago, eu sou aluno do 7º período da Estácio, o meu GT é de Games e o título provisório do meu projeto é Comunicação Estratégica, Esportes Eletrônicos versus Marcas Não Endêmicas. No caso, eu estou fazendo esse projeto junto com o Bruno e a gente veio conversando. A inspiração que a gente teve para esse projeto foi a nossa proximidade com jogos, games desde a nossa infância. No caso, a gente gosta desse universo de jogos. Eu sou um jogador casual e ele já atua nessa área, já trabalha com isso já desde 2016, com esportes eletrônicos. E a gente vem pesquisando alguma coisa sobre esse mercado de games, sobre como ele está se encontrando ultimamente. Nós fizemos uma pesquisa recentemente que foi divulgada no site da Forbes, dizendo que metade dos brasileiros jogam jogos eletrônicos. E nessa mesma pesquisa estava dizendo que, em relação à preferência de plataforma, que a plataforma mobile está no primeiro lugar. Os jogos de celular hoje em dia estão em primeiro lugar, seguindo pelos jogos de videogame, estão em segundo lugar, né, os consoles caseiros, e em último lugar os jogos de computador, que são os jogos de PC. Nessa mesma pesquisa, eles estavam classificando o perfil de jogadores como casual gamers e hardcore gamers. Os hardcore gamers seriam, no caso, aqueles jogadores, né, homens, foram classificados a maioria como homens, e jogam por consoles caseiros mesmo, videogames caseiros. E os casual gamers foram classificados nessa pesquisa como, em sua maioria, mulheres que preferem jogar pelo celular. Nós pesquisamos um pouco sobre como se encontra o mercado nos games e como se encontra o consumidor hoje em dia. O consumidor se encontra muito rigoroso. Na verdade, o consumidor ele tem procurado por experiências novas. Experiências novas. E é exatamente por causa dessas experiências que entra a publicidade nos games e o nosso tema, que é advergames nos esportes eletrônicos. No caso, o termo advergames significa a junção de duas palavras, né? Advertising com game, que seria algo como jogos publicitários ou jogo publicitário. Em relação a esse tema, para a gente entender um pouco esse tema, a gente tem que entender como se encontra o mercado e como as marcas elas estão procurando se atualizar dia após dia para poder se comunicar com seu público. No caso, o mercado tem se encontrado muito competitivo, né? E as marcas elas estão procurando entregar para esse mesmo público, né, e essas experiências novas. Então, por causa dessas experiências novas, é que as marcas elas têm enxergado os jogos eletrônicos, jogos digitais, né, como uma ótima ferramenta para poder se comunicar com esse público. E é o que leva ao nosso objeto de estudo, que seriam as ações do Banco Next na final da Pro League da Free Fire, que aconteceu no ano passado, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Foi transmitida através de streaming. No caso, nessa ocasião, o Banco Next ele fez várias inserções publicitárias, como vídeos de 30 segundos, nos intervalos, né, dos jogos, advergames que eles incluíram nas partidas, no meio dos jogos lá, a publicidade no meio do jogo. Fora que a premiação ela foi feita através do próprio Banco Next, né? Na conta do próprio Banco Next, e aqueles cheques que são entregados para os atletas quando eles sobem no palco foram também feitos através do Banco Next. Então, o que a gente quer? Qual é a proposta que a gente tem, que a gente está lançando? Qual é a nossa proposta com esse GT? Seria tentar responder de alguma maneira a nossa questão-chave, que seria qual é o papel dos esportes eletrônicos nas estratégias de comunicação dessas marcas.
que desejam falar com os seus públicos mais novos, né? No caso, essa questão chave, ela nasce quando você observa o seguinte, que o mercado ele tem se evoluindo hoje em dia, principalmente no que se diz questão a mídias digitais interativas, e essas marcas elas estão acompanhando essa evolução e, consequentemente, estão dando valor a essa nova forma de se comunicar, que seria a forma de jogos digitais. No caso, essa proposta desse nome do nosso projeto, que é comunicação estratégica. Comunicação estratégica. Esportes eletrônicos versus marcas não endêmicas. Procurar entender como que essas marcas não endêmicas, que seriam marcas que não são do seu ambiente natural, como é que elas estão utilizando os esportes eletrônicos em suas estratégias de comunicação. Então, por exemplo, como é que a Gillette, ou como é que o Banco Itaú, ou como é que a Coca-Cola ela vai se comunicar com esses novos consumidores. A gamificação é uma coisa real e está existindo e acontecendo em vários e vários plataformas e de várias maneiras hoje em dia. E para a gente poder entender o objetivo geral desse estudo, é necessário compreender cada elemento desse cenário. É uma coisa que a gente vai estudar e vai ser muito interessante a gente ver como a gamificação, como a publicidade nos games, seja por adver games, seja por inserções através dos jogos, seja por patrocínio nas marcas, nos uniformes ou nos próprios jogos, como isso vai se desenrolar daqui para frente.